Olá, meus amigos, tudo bem? Cá estamos novamente reunidos para mais uma intrépida aventura no mundo da biologia. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os alvéolos pulmonares e uma característica que aparece dentro dos alvéolos que pode ser que apareça numa prova específica, por exemplo, da UERJ. Tá, então vamos imaginar uma estrutura de um alvéolo pulmonar. Um alvéolo pulmonar ele é um micro saquinho, né? Se a gente fizer um desenhozinho assim. E a parede desse micro saquinho é formada por uma quantidade imensa de células. Só que você vai perceber que eu vou desenhar células maiores e células um pouco menores. Tá? A maior parte da estrutura alveolar ela é formada por células alongadas, assim como eu estou colocando para você. Depois eu vou pintar, tá? Aí você vai entender a diferença. Mas existem células cúbicas no epitélio pulmonar. Então, vou botar uma célula cúbica aqui, uma outra célula cúbica apareceu do lado de lá, umas células alongadas, vou colocar mais uma célula cúbica aqui, agora uma outra célula alongada, mais uma célula alongada aqui, uma célulazinha cúbica e a gente dá uma espremidinha para fechar aqui o alvéolo pulmonar, tá? Eu vou pegar essas células cúbicas e vou pintar essa parte interna das células cúbicas. Então tem uma célula cúbica aqui, tem uma célula cúbica aqui, ó, tem outra célula cúbica aqui e tem mais uma célula cúbica do lado de cá, né? Foi aquilo que a gente meio que determinou. Então o que acontece e por que eu estou desenhando, deixa eu botar aqui o núcleozinho da célula no meio, por que a gente está desenhando dois grupamentos celulares? Essas células mais alongadas são chamadas de pneumócitos, porque são células do aparelho respiratório, né, do pulmão, então pneumócito primário ou pneumócito 1, tá? Essas células, que são os pneumócitos 1, células mais alongadas, mais achatadas, elas são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, se a gente vai fazer hematose, a gente faz a hematose através dessas células, tá? Então, trocas gasosas são feitas por essa parte que corresponde a cerca de 90% da superfície interna do nosso pulmão. Ou seja, a maior parte das células que formam os alvéolos pulmonares são células desse tipo que permitem trocas. Mas, aí eu vou botar aqui uma setinha em rosinha, existem células cúbicas que são chamadas de pneumócitos secundários. Então, vou botar aqui, ó, pneumócito 2. Essas células equivalem a mais ou menos, óbvio, ululantemente, 10% da superfície total. E qual é o papel dessas células? Aí vem o pulo do gato e o que eu quero que você entenda. Os alvéolos são responsáveis por fazer trocas gasosas, mas qualquer tipo de difusão, e os gases eles passam por difusão, precisa ser feita em meio aquoso. Então é como se eu estivesse representando aqui, ó, água dentro do alvéolo pulmonar. Óbvio que a gente não tem água tipo, se você espremer o pulmão, esguicha a água, não é isso? É só uma maneira didática de você entender que a superfície interna tem que ser coberta por água, porque os gases, oxigênio e CO2, eles só vão sofrer difusão através de superfícies úmidas. Lembra lá da respiração cutânea do anfíbio? Ele não tem que ter a pele úmida para permitir as trocas gasosas? Então é a mesma coisa, só que a nossa parte molhada, ela é interna e a nossa pele externamente é impermeável com queratina. Qual é o grande problema da água? O grande problema da água é que ela apresenta uma característica que você aprendeu lá na parte de bioquímica, que é a alta tensão superficial. Essa alta tensão superficial ela aparece por conta das ligações de hidrogênio que as moléculas de água podem fazer entre elas. Ou seja, qual é a tendência natural? Vê se você concorda comigo. O alvéolo pulmonar é um cara que vai distender e vai desinflar, vai distender e vai desinflar. Como eles são micro saquinhos, na hora que eles desinflarem, a tendência natural é que a água ela acabe criando ligações de hidrogênio, as moléculas de água nas paredes dos alvéolos. Quer ver? Eu vou te dar um paralelo para você sacar. Pega um saco plástico, imagina você pegando um saco plástico, ou se você quiser fazer, pode fazer isso na prática, e você assoprando dentro do saco plástico, tá? Você vai ver que o saco plástico vai distender.
Agora molha a parte interna do saco plástico e tenta fazer a mesma coisa. Você vai perceber que você vai ter que fazer mais força para conseguir fazer o saco inflar. É a mesma coisa aqui. Ou seja, quando os alvéolos eles esvaziam, a tendência natural é se criar uma força de coesão entre as moléculas de água que estão nas paredes dos alvéolos. Só que a gente não pode deixar isso acontecer. Deixa eu apagar esse negócio aqui, porque se isso ocorrer, simplesmente os alvéolos colabam e aí a gente não tem como fazer troca gasosa nenhuma. Daí vem o papel do nosso pneumócito 2. Ele vai produzir uma substância, então produção de, que é o fator surfactante pulmonar, então produção de fator surfactante. E o fator surfactante pulmonar nada mais é do que um grupo de moléculas, deixa eu terminar de escrever, pode ser chamado só de surfactante pulmonar, tá? Tanto faz. O fator surfactante ou surfactante pulmonar são moléculas que são produzidas pelas células rosa que acaba sendo liberada, ou seja, secretada por essas células e vai se acumulando aqui na parede junto com a água que está recobrindo o alvéolo. Tá vendo essa quantidade imensa de bolinhas? E aí, qual é o papel do surfactante pulmonar? O papel do surfactante pulmonar é reduzir a tensão superficial e, com isso, evitar o colabamento dos alvéolos. Então, produção de fator surfactante que reduz a tensão superficial, que é provocada pela presença de água e, consequentemente, reduzindo a tensão superficial, faz com que não haja colabamento alveolar. Superficial. Tranquilo? Sacaram? E aí, vamos pensar uma coisa, né? Se esse fator surfactante ele é responsável por reduzir a tensão superficial e, consequentemente, evitar o colabamento dos alvéolos, qual é a composição química desse fator surfactante? Pensa um pouquinho. A gente precisa de algo que seja apolar, não é? Ou seja, o fator surfactante pulmonar ele tem que ser apolar para quebrar a possibilidade, ou seja, dificultar a possibilidade de formação das ligações de hidrogênio. Então, o fator surfactante pulmonar, ele vai ter triglicerídeos, que a gente escreve assim, ó, triacilglicerol, então triglicerídeos, mais colesterol, que vão tornar essa tensão superficial, ou seja, vão quebrar essa tensão superficial e vão impedir, ou seja, vai impedir o fator surfactante que os alvéolos colabem. Entenderam? O que eu acho que pode aparecer na prova? Prova da UERJ, e aí eu tô falando prova da UERJ, mas se você está ouvindo de outro estado, pode ser uma prova específica da FUVEST, pode ser uma prova específica de outro lugar. Na múltipla escolha, no Enem acho muito difícil, a não ser que ele explique o que é fator surfactante. Eu acho que em provas de múltipla escolha é mais complicado cair fator surfactante. Tem mais a carinha de uma prova discursiva que pede para você falar sobre o fator surfactante pulmonar. Então ele pode mencionar um problema que de vez em quando acontece com crianças, que é a não produção ou redução da produção do fator surfactante ao nascer. Ou seja, a criança ela é estimulada a produzir o fator surfactante quando ela nasce, porque é a primeira vez em que o pulmão ele vai inflar. E nesse momento que o pulmão infla, esse é o aviso que o pneumócito 2 tem que produzir o fator surfactante pulmonar. Se por um acaso a produção desse fator surfactante pulmonar demorar a acontecer, isso vai acabar fazendo com que os alvéolos comecem a colabar. E a criança vai ter dificuldade de oxigenação do sangue. Vai começar a apresentar um azulamento na pele que a gente chama de cianose pós-natal. Essa cianose tende a desaparecer porque o fator surfactante vai ser produzido. Mas se ele não for produzido, é possível dar fator surfactante para a criança. E aí ela volta a respirar normalmente, o organismo passa a produzir o fator surfactante em seguida. Entenderam? Então, acho que ele pode colocar essa situação problema da criança em cianose por conta da ausência de produção de alguma substância e ele pede para você dizer que substância é essa e quais as características que ela possui. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar aquele like maroto.
segue o canal, dá o like maroto e manda para aquele seu amigo que você acha que vai também gostar de saber o que é fator surfactante pulmonar. E a gente se vê novamente em uma próxima intrépida aventura no mundo da biologia. Beijos no coração!